Sabemos que o câncer de mama é um dos cânceres que mais acomete, né, as mulheres. E tudo tem um sentido biológico, uma razão. Porque se nós levarmos em consideração, a mama, ela tem um símbolo, né, de feminilidade, de nutrição. E para a mulher é muito importante, é um sentido natural, né, sobre a amamentação, sobre nutrir o filho, sobre se sentir atraente. E também uma questão de proteção, né, proteção da caixa torácica. É o que está antes, né, dos seus órgãos, dos seus ossos. E para vocês terem ideia, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, ele tem uma estimativa que em 2021, deixa eu olhar aqui para vocês, 66.280 casos de mulheres com esse diagnóstico. Então imagina só como que isso acomete, né? E essa expansão de consciência vai trazer um pouco mais de calma, de entendimento para a pessoa ter mais segurança em passar esse processo. Porque vem aquela questão assim de você fazer o teu autoexame, fazer uma prevenção, estar atenta aos sinais do seu corpo. Porém, quando a mulher já tem aquela crença, né? Muitas pessoas já têm a crença que o câncer é algo ruim, que é algo traz um risco de morte. Então, a mulher já entra no autoexame com um receio, com medo de né, fazer autoexame e encontrar alguma coisa ali e já dispara o medo, a insegurança. E isso nós, como terapeutas, pessoas que conhecem a medicina germânica, a reprogramação biológica, sabe o quanto que a insegurança, o medo, ele ativa também respostas no nosso corpo, que vão ser desencarregadas em outros órgãos, né? Então, quando aqui eu decorrer a live, vocês vão entender por que está tão disseminado essa questão do câncer de mama, né? E vão entender o motivo, as emoções por trás disso, por que o corpo dispara esse programa biológico de sobrevivência, certo? Então, existem alguns tipos de câncer de mama, por isso que é muito importante o diagnóstico de imagem, uma equipe multidisciplinar para estar acompanhando essas pacientes, porque dependendo o tecido acometido da mama, ele vai estar relacionado com uma característica, uma localização, e para isso a medicina germânica ela tem um significado para cada parte do seio, dependendo do tecido localizado do tumor. E eu vou falar do mais primitivo, que é a glândula mamária, né? O sentido biológico da glândula é a nutrição, é a produção de leite, é o sentido mais arcaico, né, do mundo animal, dos mamíferos, que a glândula mamária, ela, quando estimulada, né, pelos hormônios, ela irá produzir leite. E muitas vezes a gente acha que, nossa, a glândula mamária, então é só a mulher que tem, mas os homens também têm a glândula mamária, só que não é desenvolvida devido ao hormônio, né? Do hormônio feminino, hormônio masculino. Mas sim, algumas vezes os homens também são acometidos por esse tumor. Em menos quantidade, devido aos hormônios, devido ao modelo de mundo, porque é um sentido mais feminino da nutrição, da proteção, da feminilidade. Então, por isso que acomete mais as mulheres. Então, falando aqui da glândula mamária, o sentido mais primitivo, então, é a nutrição, é o abrigo, é o sentido de ninho, de proteger, de dar o peito para alimentar, mas algumas vezes no sentido figurado, simbólico de proteger, né? Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, vou dar um exemplo aqui como mãe. Meus filhos caem, tem alguma coisinha assim, quando era, né, bebezinho, e involuntariamente já tirava o peito e dava o peito para acalmar. Muitas vezes nem é no sentido de nutrição, de alimentação, mas no sentido de proteger, de acalmar, de resolver o problema, que seria o conflito, né? Então,
a glândula mamária, o tumor na glândula mamária, ele vem com esse sentido biológico, de aumentar a produção de leite para poder nutrir, alimentar o parceiro, o filho. Tudo depende, né, da lateralidade biológica, não da lateralidade que você escreve, mas sim a lateralidade na divisão embriológica no momento em que o feto está sendo fecundado ali na barriga da mãe, né, gerado na barriga da mãe. Então, tudo depende da lateralidade também. Aí nós vamos investigar se é relacionado com a mãe, com o filho, com o parceiro. E aí, então, nós descobrimos e investigamos o que pode ter desenvolvido esse sentimento para essa mulher. O sentimento de proteção, de querer nutrir, de querer ajudar. E muitas vezes aqui a pessoa pensa assim, mas não foi nada com meu filho, mas até mesmo um animal de estimação, né? Depende tudo da simbologia que cada pessoa da tua família tem. Às vezes você tem um irmão, mas a mulher é a filha mais velha e ela se sente como mãe daquele irmão. Então tem que ser levado em consideração tudo isso. E também em questões envolvendo briga, disputa, isso pode desenvolver sim um tumor na glândula mamária. Tudo depende do modelo de mundo dessa mulher, da percepção que ela tem do mundo frente aos conflitos, às dificuldades. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui pra falar pra vocês. Então, tudo depende da relação, né? Mãe e filho, se a mulher muitas vezes tem aquele papel de muitas vezes até filhos adotivos, a mulher pode desenvolver isso também, tá? E aqui o sintoma vem como um aumento na produção de leite durante o momento que ela está vivendo aquele conflito, que ela está vivendo aquela dificuldade, tá? Então, sobre os ductos lactíferos também há uma visão da medicina germânica, da reprogramação biológica, porque nada adianta a mulher produzir o leite e não ter como levar o leite até o mamilo, né, ao ver a injeção do leite para alimentação do bebê, ou, né, enfim. Então, o que acontece? Os ductos lactíferos, eles servem para... Eles são como caninhos que levam o leite até o mamilo. E, então, é um caminho, é um percurso que ele tem que fazer. E o que está relacionado com essa parte do seio? É a questão de separação, de distanciamento e a necessidade de se separar também. Muitas vezes a pessoa ela tem necessidade de se afastar de alguma situação, de se afastar de alguém, o desejo de se afastar. Também pode desenvolver um tumor nesse tecido da mama, que é o ducto mamário, certo? Muitas mulheres, então, desenvolvem esse tumor já numa idade mais de menopausa, uma idade mais madura. E o sintoma vem quando a pessoa já relaxou, já viveu um conflito e aquilo lá já, de alguma forma, já foi resolvido de forma simbólica, de forma real. Então, muitas vezes a mulher teve ali a sua fase ativa de maternidade, de cuidar dos filhos. E quando já está numa fase mais tranquila, os filhos já estão criados, já estão para o mundo, já saem de casa. Que aí é o quê? É o distanciamento, é a falta de contato, né? Porque o tecido envolvido aqui é a epiderme, e a epiderme ela tem essa relação de distanciamento, de contato e separação. Então, é muito conhecido também com aquela síndrome do ninho vazio. E tudo vem também com uma relação com o PET hormonal, porque a mulher já está entrando na menopausa, aí os hormônios começam a se diferenciar, né? E aí vem, então, muitas resoluções dos conflitos, ela começa a não é que não se importar, mas já vê o mundo com os outros olhos, que muitas vezes ela mantinha um relacionamento apenas por pensar nos filhos, por manter uma crença assim de a família tem que estar, não posso me separar, a família tem que estar unida, meus filhos precisam do pai e da mãe junto. E aí quando os filhos já estão criados, já está com uma certa tranquilidade, assim, agora eu tenho a vida deles, aí vem a resolução
na parte, né, mental, na psique, e é onde começam os sintomas, né? E a biologia, ela é muito, muito perfeita, porque a mulher, ela tem que estar mais feminina, com os hormônios sexuais ativos durante a fase ali da maternidade, para poder estar suprindo a necessidade dos filhos, tanto fisiológica quanto emocional, né? Por isso, então, não é desenvolvido tanto esse tumor nos ductos lactíferos nessa fase, quando a mulher está com a vida, os hormônios mais ativos na parte sexual, entra mais eles vão aparecer mais na menopausa. Não sei se ficou claro para vocês isso. Né? Quando então a mulher relaxou, já está mais estabilizada ali, muitas vezes aposentada, já está mais tranquila, quer aproveitar mais a vida, os filhos, viajar, aí vai fazer algum exame, alguma coisa e descobre esse tumor, né? Então, tudo é muito relativo. Eu vou falar mais para vocês no final sobre as consequências dessas emoções, dessas notícias, né, que podem trazer para o corpo. Mas a princípio aqui tudo tem um sentido biológico, e quando nós entendemos por que o corpo desenvolve isso, manifesta, nós ficamos mais tranquilos e encaramos de uma forma mais leve esse diagnóstico. E isso ajuda muito bem no prognóstico, na evolução do tratamento, certo? E também tem algumas outras partes que é mais raras, mas que pode ser acometida com tumores também. Não é muito falada, mas aqui, estudando o conteúdo para trazer para vocês, o que também pode ser observado são tumores ganglionares, nos gânglios, né? Isso acontece muito após a mastectomia, após a retirada do seio. Porque a mulher, ela se sente desvalorizada, se sente mutilada, com baixa autoestima, porque é uma parte do corpo onde a mulher se sente atraente, se sente desejada, né? É uma questão assim de aparência, de se sentir bem, bonita. Então, o que eu pude aqui perceber e estudar é que muitas vezes, quando algumas clínicas, alguns procedimentos, eles têm como preconizar a implantação de silicone, de prótese, já logo após a mastectomia, a ocorrência desses tumores ganglionares não é observada. Por quê? Porque a mulher já não desperta esse sentimento de autodesvalorização, porque ela sai já desse procedimento até melhor do que quando ela começou o tratamento, né? Uma mama restaurada, porque muitas vezes é retirado até o mamilo, então isso para a mulher é muito agressivo, é muito desvalorizante, né? Não sei se essa é a palavra. Então, quando se acomete os gânglios, né, na parte aqui das axilas, próximo ao peito, está relacionado então com a autodesvalorização. Esse tecido na nossa parte do corpo está relacionado com essa emoção, tá? E também outra região que é acometida por tumor são a derme e a epiderme. São mais raros, mas também estão ligados diretamente com o ser humano, com a parte emocional que nós interpretamos como uma perca, então, de contato. A epiderme está relacionada com essa parte, o distanciamento, a perca de contato, perca, às vezes, né, porque passa a mão e não estou sentindo o meu peito, foi arrancado o meu peito, então é uma falta, né, um distanciamento daquela parte do meu corpo, agora eu não tenho mais. Então, vai aparecer os tumores de pele, derme, epiderme. E a derme, ela já está relacionada com um ataque contra a minha mama, ataque contra a minha integridade, né? Pela medicina germânica. Então, muitas vezes aparece um melanoma na cicatriz onde houve a mastectomia. Então, para vocês verem como isso está associado com o sentimento que houve um ataque, fui mutilada. E esse ataque pode ser, né, um ataque real ou simbólico. Tudo depende de como a mulher percebe essa condição dela. Então, o que se aconselha é o quê? É muitas vezes a mulher evitar olhar durante o processo ali de cicatrização, de
de tratamento, se houver disponibilidade de uma outra pessoa estar fazendo curativo, ajudando, né, a manusear ali a parte que foi acometida. Isso ajuda a mulher a não também ficar encucada, focada naquela questão da cicatrização, da falta ali. Esse assunto é um assunto muito delicado, né? Eu tenho aqui trazido para vocês a visão da medicina germânica, da reprogramação biológica. E o fundamental é se acolher essa paciente, essa mulher que foi diagnosticada com isso, porque o que nós vemos, o que nós entendemos é que a partir do momento que se tem essa notícia, é um choque biológico, porque isso está associado muito ao que? A morte, a doença, a sofrimento. E com a medicina germânica, nós sabemos que toda emoção ela vai recair sobre um órgão. Isso foi estudado, isso foi embasado através de tomografias cerebrais, onde cada área do nosso cérebro está ligada com uma parte dos órgãos. Então, quem tem o tumor mamário, na glândula vai ter um foco de Hammer, uma área ativada no cérebro em determinada região. Quem tem um tumor no intestino vai ter uma outra área do cérebro com ativada numa outra região. Então, isso reforça como as emoções, nós sentimos a emoção, temos o choque biológico, isso ativa uma área do nosso cérebro que recai sobre o órgão, também conhecida como somatização, como o DHS, como os focos de Hammer. E muitas pessoas, com essa emoção, com esse diagnóstico, esse medo, essa insegurança, já desperta o quê? A insegurança, o medo que vai ter que passar por todo aquele processo, toda aquela situação de tratamento, sobre cura, né? E muitas vezes aquela cobrança da família sobre um tratamento, tudo tem que ser levado em consideração que a pessoa está se sentindo, que ela quer, como ela encara todo esse processo. E acolher, amparar essas pessoas é muito importante. E também a família, né? Não só é um conjunto, um apoia o outro, porque já vem, vamos supor assim, eu recebo o diagnóstico e aí quem é do meu convívio, da minha família, acaba se abalando também. Então, disseminar, difundir esse conhecimento sobre como que o nosso corpo ele manifesta esse programa biológico de sobrevivência por algum motivo, ajuda a gente a ficar mais calmo, saber que o tumor, conhecido como câncer, mas nós falamos como tumor, ele tem um sentido biológico e através da expansão de consciência, do autoconhecimento, nós podemos levar isso de uma forma mais leve. E como eu estava falando para vocês que cada emoção recai sobre um órgão, entra muito questionamento sobre as metástases. Porque a metástase, pela medicina tradicional, ela é conhecida como uma célula que se desprendeu de um tumor primário e através da corrente sanguínea ou do sistema linfático, ela migra para um outro tecido, onde esse tecido ele reconhece, ele tem uma afinidade por essa célula e se liga. Então, desenvolvendo um tumor metastático. E até muitas vezes a pessoa, quando descobre o câncer de mama, já tem esse medo. Meu Deus, eu tenho medo que se espalhe para o meu corpo, que eu venha desenvolver tumor em outro órgão. Só tomar uma aguinha, pessoal. Mas para a medicina germânica, pelo Dr. Hammer, os estudos que ele teve, as comprovações que ele teve através das tomografias cerebrais, ele discorda dessa visão da medicina tradicional. Porque, assim, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma que fique bem clara. Quando a mulher descobre um tumor de mama, por exemplo, o que o Dr. Hammer associou é que o cérebro dela vai ter uma marcação determinada na região de uma região do cérebro. E se então ela desenvolve o tumor, depois de um tempo, o tumor secundário nos ossos,
através da medicina germânica, uma outra área do cérebro vai estar ativada. Consequentemente, se a pessoa tiver 10 tumores, é 10 regiões do cérebro onde vai ter uma marcação ativada. Então, se fosse uma metástase, haveria apenas uma marca, que seria a marca da mama, que o câncer da mama espalharia para o osso, para o pulmão e assim por diante. Então, é aí que, através dos estudos que seria envolvida a psique, o cérebro e os órgãos, foi que o Dr. Hammer relacionou que para cada tumor tem uma sensação associada. É onde que vem, então, a sabedoria, a calma, está focado, que, vamos supor, tive ali o diagnóstico de câncer de mama, a primeira sensação que vem, medo de morrer, é onde que estão muitas pessoas são diagnosticadas com câncer pulmonar, metástase pulmonar. E pela medicina germânica, pelos conhecimentos da reprogramação biológica, é discordado porque você ouve então para você uma outra sensação, que foi o medo da morte, a sensação de perca, de falta de saúde, falta da mama que você teve que retirar. Não sei se ficou claro para vocês. E aí o que acontece também? Se fosse essa questão da circulação, ele circulou, saiu da mama, caiu uma célula na corrente sanguínea e migrou para um outro órgão. Então, quando fizesse um exame de sangue, encontraria células da mama no sangue. E também ninguém com câncer de mama câncer, enfim, em várias regiões, poderia doar sangue, porque senão levaria células cancerígenas até o receptor da bolsa. Vocês conseguem entender como a expansão de consciência é importante? É fundamental para o prognóstico, para uma boa evolução do tratamento. Aqui, assim, eu não quero ser irônica, nem... É muito importante cada profissional no seu conhecimento, na sua atuação. Aqui entra o quê? O conhecimento multidisciplinar, as medicinas alternativas, como um auxílio para trazer mais segurança, mais calma para as pessoas que estão passando por esse processo, certo? É um processo muito difícil, né? Aqui, assim, próximo de mim, não passei, assim, por isso sobre mama, mas sim por outras condições, outras localizações. E a gente sabe que é uma situação muito delicada, mas com a expansão de consciência, com a calma, com a fé, dependendo da sua religião, muitas vezes pode ser superado, sim. E aqui muitas pessoas, até um outro terapeuta falou, muitas pessoas, elas acabam querendo a cura, e a cura não vem, o processo se agrava e a pessoa até acontece o que a gente não deseja, né? Mas, assim, muitas vezes consegue ter uma qualidade de vida, estender mais, né, por um tempo, abrindo a consciência, convivendo, sendo amiga do programa biológico, aqui para não falar como doença, né, porque tudo é um programa biológico, o nosso corpo dispara para reação de alguma emoção que nós tivemos. Certo? Então, entrando no tratamento, no processo, com um pensamento mais positivo, com uma intenção, até muitas pessoas falam sobre vibração, né? Com uma vibração melhor, o prognóstico é melhor. Se munir de pensamentos bons, de ânimo. Até uma pessoa, aqui que eu estava assistindo uma live, ela... acompanha mais processos assim neoplásicos e oncológicos. Ela falou que sugeriu para as pacientes dela, no momento da químio, imaginar, idealizar tudo de bom que ela deseja, imaginar o que está sendo colocado ali naquelas bolsas de remédio, né? Escrever, às vezes, num papelzinho, colar coisas boas, porque muitas vezes as pessoas têm reações muito negativas com essa medicação. Então, tudo que nós pensamos, nós atraímos. Então, vamos pensar com coisas positivas. Vamos imaginar que tudo que está ali daquela medicação vai te trazer reações boas. E até
Se não for você, né, que está passando por isso, mas conhecer alguém que estiver passando, dá essa sugestão para a pessoa passar por essa fase de uma forma mais tranquila, mais leve, né? Com um sofrimento um pouco menor. Então, a sugestão que ela deu foi pegar na Notecole e colocar algumas palavras positivas e colar na bolsa. E aí, o efeito que ela teve, ela falou assim que a quimioterapia anterior que ela fez teve muitas reações como unhas quebradiças, náusea, fraqueza. E depois dessa sugestão que ela recebeu dessa terapeuta, as unhas delas já não tinham sensibilidade, já não estavam quebrando. Então, como o poder da mente, dos sentimentos, atua como uma coragem, um reforço positivo para o nosso corpo, certo? Pode ser que tenha ficado alguma mensagem aqui para trás, alguma coisa para trás, porque o assunto é muito amplo, mas o básico aqui eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ampliado um pouco a percepção do mundo, do modelo de mundo, sobre as defesas que o nosso corpo manifesta. E sempre, como eu falo, trazer na consciência por que meu corpo estaria desenvolvendo isso. Então, pensar no sentido que tem a mama, no sentido que tem a nutrição, o amparo, o abrigo, o ninho, certo? E como eu falei para vocês no começo, quantas mulheres são acometidas com isso, né? Porque todas as mulheres vão passar por um distanciamento com o filho que vai estudar, vai para o mundo, às vezes uma separação do relacionamento, às vezes uma separação do emprego, você perde o emprego que para você era muito importante. Algumas mulheres que vão entrar na menopausa e vão ter essas alterações hormonais que vão acabar, né? Dependendo da percepção da mulher, como ela vai encarar tudo isso. Então, a expansão de consciência nesse momento é muito importante. Certo? Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigada pela participação de todos. E vai ficar aqui gravado para vocês compartilharem, assistirem em outro momento novamente. Tudo de bom. E a consciência que é a expansão acima de tudo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.